iremos ministrar sobre a aliança de Deus com o rei Davi. Salmo 89, versículo 3. Diz assim: Fiz uma aliança com o meu escolhido, e jurei ao meu servo Davi, dizendo: A tua semente estabelecerei para sempre, e edificarei o teu trono de geração em geração. Amém? Podes aceitar. Então, através deste salmo, nós entendemos que Deus fez alianças com Davi. Vamos entender então qual que foi essa primeira aliança e o que ela representa. Primeira aliança, o trono. Aliança para a família. Salmo 132, 10 diz assim: Por amor de Davi, teu servo, não façais virar o rosto do teu ungido. O Senhor jurou com verdade a Davi, e não se apartará dela. Do fruto do teu ventre porei sobre o teu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e os meus testemunhos, que eu lhes hei de ensinar, também os seus filhos se assentarão perpetuamente no teu trono. O que o trono representa na vida de Davi? O que essa aliança representa na vida de Davi? Família. Davi, creio eu, que às vezes ali sendo desprezado pelos seus pais, pelos seus irmãos, indo lá pastorear as ovelhas, quantas vezes ele não deve ter chorado, ele não deve ter ficado com seu coração contrito por estar sendo desprezado, desvalorizado. Só que Deus, irmãos, ouviu e viu cada lágrima que Davi derramou. E Deus nesta noite está dizendo que cada lágrima que vocês têm derramado, eu tenho visto. E hoje eu entro com a providência. Davi, naquela época, irmão, que Deus fala sobre a aliança da família, já era pai. Só que no decorrer, no contexto da história de Davi, nós entendemos que naquele momento ele ainda não era um bom pai. Por isso, aconteceu algumas coisas na sua família. O irmão mais velho abusou da irmã mais nova. O irmão do meio matou o irmão mais velho. Por que isso? Às vezes nós falamos, nós questionamos, só que Deus tinha uma aliança de família com Davi. E Deus falou para Davi: Davi, eis que a sua descendência se assentará no trono real. E Davi, por um momento, não se esquece disso. Ele chora, ele lamenta toda aquela situação adversa, toda aquela situação contrária, mas ele lembra que Deus tinha uma aliança com a família. E então a Bíblia nos fala que veio Salomão. E Salomão foi um dos homens mais sábios da terra e herdou o reino do Pai. Segunda aliança que Deus faz com Davi: aliança de misericórdia, que representa os inimigos. Em 2 Samuel 7:8, agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomei da malhada de trás das ovelhas, para que fosse o soberano sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que foste, e destruí a teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como o nome dos grandes que há na terra. Quando teus dias forem completos, e vierem a dormir com teus pais, então vai levantar depois de ti um dentre a tua descendência, a qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. E este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono, seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites. Mas a minha benignidade não se apartará dele. Como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti, porém a tua casa e o teu reino serão
serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Irmão William, você leu esse texto, esses versículos, e que os inimigos têm a ver com a aliança de misericórdia? Eu quero dizer para vocês nessa noite, o que são os nossos inimigos? Naquela época, os inimigos de Davi eram o quê? Eram os reis que queriam se apossar daquela terra da qual o Senhor tinha prometido a ele. E hoje, o que seriam os nossos inimigos? É a angústia, é a dificuldade, é a situação financeira, é a enfermidade. Todos esses são os inimigos que tentam tirar a nossa paz, tirar a nossa comunhão com Deus. E eu quero dizer, se não fosse a aliança de misericórdia que Deus tem conosco, nós não estaríamos aqui. Então é isso que Deus quer dizer com Davi. Davi, você derrotou, você é o rei, mas a minha misericórdia está sobre ti. Desde a primeira aliança da família, eu te disse que eu serei contigo e a sua descendência sentará no trono para sempre. Mas também te disse que se pecar, se não obedecer os meus mandamentos, também irei castigá-lo. Mas a minha misericórdia estará contigo para todo sempre. O que ele quer dizer com isso? Que às vezes, mediante as dificuldades, mediante aos nossos inimigos, nós erramos, nós falhamos, nós caímos, mas Deus sabe do que você é capaz. E Ele sabe, por isso que Ele te dá o refúgio, o escape e derrama sobre cada um de nós a misericórdia. Nós estávamos comentando ali na oração, e tem muitos dias que eu tenho pensado sobre isso, o quão vulneráveis somos, quanto frágeis nós somos. Não tem muito tempo, saí do ensaio aqui, desci a escada da minha casa e caí, escorreguei. Nesse tombo eu bati a nuca e o pé da coluna. Doeu muito. Fiquei uns 3 dias sentindo dor. Só que isso me deixou muito sensível. O quão sensível, vulnerável nós somos. Porque se não fosse a misericórdia de Deus sobre a minha vida, quantos com uma queda dessa não morrem, não ficam paraplégicos? E graças a Deus, a aliança de misericórdia do Senhor me alcançou. Como tem alcançado a muitos. Só que muitos não dão valores. Muitos acham que isso foi sorte. Mas Deus está dizendo para você nesta noite: eu tenho uma aliança contigo de misericórdia. Glória a Deus. Próxima aliança. Em Salmos 23:5 diz assim: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O que ele quer dizer com isso? Ele entende exatamente o que eu acabei de falar. O quão somos dependentes da presença de Deus. Ele está dizendo com as suas palavras: Deus, derrama a tua misericórdia sobre mim e prepara a mesa perante todos os meus problemas e derrama o teu cálice, derrama o teu óleo, que eu me alegrarei, porque eu verei a minha vitória diante dos meus inimigos, diante dos meus problemas, porque a tua misericórdia nos alcançou. Em 1 Coríntios 10:13, fiel é Deus, que não deixará tentar mais do que podeis, antes a tentação, também o escape, para que a possais suportar. Está difícil, irmão? Está doendo? Deus tem misericórdia para você. Deus é fiel. Deus tem escape. Deus tem um refúgio. Às vezes, mediante ao medo, mediante a dificuldade, nós não conseguimos enxergar a saída. Não conseguimos enxergar a solução do problema. Tem um ditado aí no mundo que diz assim, né? Deus dá o frio conforme o cobertor. Saiba que tudo isso que você está passando, e nós vamos entender nesta noite, que é para a honra e glória do Senhor. Às vezes nós passamos algumas adversidades, algumas dificuldades, mas tudo é
para que nos aproximemos da presença de Deus. Nada disso, irmãos, é para tentar nos tirar da presença. A maioria das vezes, Deus permite para que nós voltamos aos braços, voltamos a enxergar, a ter a aliança com Ele. E nessas ministrações que estamos tendo aqui, muitas são as alianças que estão sendo faladas. E eu me pergunto, quais dessas que eu me lembrava? Vocês já pararam para analisar de todas essas alianças que foram faladas aqui? Será que no nosso dia a dia nós lembramos de todas elas? Então, irmãos, nesta campanha, eu glorifico a Deus por cada vida que aqui está. Porque hoje estava muita chuva. Foi um impedimento talvez para muitos, mas para vocês que estão aqui, hoje Deus tem mudança de vida. Em nome de Jesus. Terceira aliança. Aliança para a eternidade. O que significava? Os descendentes. Vamos ler em Atos 2:29. Homens, irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura, sendo pois ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento, que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo, para sentar-se sobre o seu trono. De quem que o apóstolo está falando aqui? Do próprio Jesus. Vamos lembrar então que na primeira aliança, Deus fala com Davi que a sua descendência sentará no trono para sempre. E no decorrer da história, no decorrer da Bíblia, nós entendemos que de Davi a Jesus são 28 gerações. Tanto o pai, José, de Jesus aqui na terra, quanto Maria, era da linhagem real de Davi. Então Jesus veio para cumprir aquilo que Deus prometeu a Davi. Davi não viu, não presenciou esse descendente. Eu quero dizer para vocês, irmão, que tudo isso que você está construindo hoje, tanto do lado espiritual quanto do lado material, vai ser eterno. Os seus frutos irão desfrutar de tudo isso que você está construindo. Não será perdido nada, porque Deus hoje faz uma aliança contigo para a eternidade. Às vezes nós conquistamos, às vezes nós atingimos um lado espiritual, buscando a libertação dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos parentes. E Deus está dizendo para você nesta noite: fique em paz, porque eu tenho ouvido a tua oração, eu tenho ouvido a sua petição, e nesta noite eu entro com a providência. Eu entro com a providência de resolver, trazendo a aliança da família, a aliança da misericórdia e a aliança da eternidade, que é em Cristo Jesus. E Cristo Jesus então veio unificando essas três alianças em uma só: a aliança de transformação. William, por que aliança de transformação? Porque, como está escrito aqui, todo lugar é comum até Jesus passar por ele. Amém. Glória a Deus. Todo lugar é comum até Jesus passar por ele. Toda a vida é normal até Jesus passar por ela. Todo pecado é normal até Jesus encontrar com ele. Porque quando Jesus entra, quando Jesus encontra, quando Jesus marca o encontro, ele transforma, ele purifica, ele liberta, e não há quem queira impedir isso. Separei aqui um capítulo de Lucas 7:12. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo ao Senhor,
moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Irmãos, olha o que Jesus faz na vida daquela mulher. Às vezes nossos sonhos, nossos planos, nossos projetos estão exatamente como esse cortejo, a caminho da sepultura. Às vezes nós mesmos temos o prazer de levá-lo à sepultura por falta de fé. Nós mesmos dizendo: não dá mais, não consigo, já é tarde, minha idade já está avançada. Nós colocamos um monte de pretexto para não dizer que temos pouca fé. E então aquela mulher, naquele estado, levando o seu filho único para a sepultura. E a palavra nos diz que esse cortejo estava à porta da cidade. E eu simbolizei aqui a porta da cidade como as nossas adversidades. A adversidade daquela mulher levou ela até a porta da cidade. E quantas vezes as nossas adversidades nos leva para lugares estranhos que não conhecemos? Mas eu quero te dizer nesta noite que às vezes as nossas adversidades nos levam ao lugar onde devemos estar para Jesus a transformar em bênção. Glória a Deus. Alguns tempos atrás eu costumava falar, a situação vinha apertando, era a ligação de um lado, era batendo na porta do outro, e eu: Jesus, misericórdia. Lembrei, da aliança da misericórdia. Só que eu também falava assim: quando os problemas vêm por todos os lados, é a hora que está chegando o milagre. É a hora que você pensa que não tem mais saída, que não tem mais jeito, que está próximo a ser enterrado, sepultado. É aí que Jesus está à porta. Jesus então estava no caminho daquele cortejo para transformar aquela situação, onde haveria muita tristeza, muito choro. Então, Jesus olha para aquela mulher e fala: não chores, porque eis que estou à porta. E a palavra então nos diz que quando Jesus toca no esquife, aquele jovem levanta e começa a falar. E isso causou grande temor, e todos glorificavam a Deus. O que eu quero dizer para você nesta noite? Que Deus está tocando na sua vida, Deus está tocando nos teus sonhos, está tocando na tua casa, está tocando na tua família, e hoje Ele muda o quadro da tua história. Nós começamos louvando aqui que não precisa perder senha para falar com Deus. Isso é sinal de quê? De aliança. Só que às vezes nós só cantamos e não entendemos o que o louvor está realmente dizendo. Depois nós pedimos a Deus: Senhor, muda a minha vida, muda a minha história. E é isso que Ele está fazendo contigo nesta noite. Ele está entrando na tua casa e está mudando toda a história. Onde havia choro, onde havia tristeza, onde era o cortejo, hoje Ele faz festa, alegria, regozijo na presença do Senhor, porque hoje Ele muda a história. Por isso que Ele vem unificando as três alianças em apenas uma, porque todas passam pela aliança de transformação. Davi estava chorando, como aquela mulher também estava chorando, e Deus viu cada lágrima de Davi, ainda indo mais fundo. Jesus olha para aquela mulher. Eu tento imaginar
E a palavra nos diz que ele se move de íntima compaixão. Vamos entender, aquela mulher não pediu nada para Jesus. Aquela mulher, Jesus, ressuscita meu filho, ela não pediu nada. Ela chorava. Só que eu quero te dizer, ela não pediu nada para Jesus, mas ela estava no lugar certo. Ela estava à porta. E hoje, você que enfrentou a chuva, toda a adversidade, toda a situação contrária, para estar aqui, fazendo essa campanha, eu quero te dizer que você está no lugar certo. Às vezes, nós não entendemos porque acontecem coisas no nosso dia a dia para poder impedir nós vir à igreja, de nós estar na presença de Deus. Só que quando nós recebemos a palavra no nosso coração, quando eu me converti acontecia muito isso. Quando alguma coisa acontecia para me impedir de ir para a igreja, eu sabia que era esse dia que eu tinha que ir, custe o que custar, porque era nesse dia que Deus tinha uma palavra rema para mim. E eu não sei por que eu estou dizendo isso, mas eu sei que teve gente que enfrentou algumas adversidades para estar aqui hoje. Deus está falando com você. Deus está falando que entra na tua casa e muda toda a tua história. Às vezes nós nos preocupamos se estamos sendo bons pais e clamamos a Deus pela vida dos nossos filhos. Deus está dizendo, fique em paz, porque hoje eu faço aliança com a família. Devemos orar, devemos buscar, mas sabendo que Deus está conosco. Conclusão: porque Davi era desprezado pela sua família, Deus estabeleceu com ele uma aliança e lhe prometeu que a sua descendência não se apartaria do trono real. E Jesus vem unificando as três alianças. Jesus é da linhagem de Davi. Jesus é o Senhor dos exércitos, venceu e vencerá todas as guerras. Jesus é o Rei dos reis e está assentado no trono. E é este mesmo Jesus que quer estabelecer esta quarta aliança. A sua vida, porque Ele quer entrar e transformar a sua vida, porque é impossível andar com Jesus e não viver os seus milagres. Eu gostaria de fazer um ato profético aqui agora. Pode ficar sentado mesmo, mas eu gostaria que você estendesse a sua mão, a mão esquerda, que é a mão que nós usamos na aliança. Eu quero que agora você feche os seus olhos e imagine o próprio Jesus colocando a aliança no seu dedo. A aliança da família. Sabe por quê, irmão? Porque às vezes Deus coloca uma aliança da família, mas seus filhos não estão no caminho do Senhor. Às vezes seu filho está nos caminhos totalmente errados, está preso, não está te obedecendo, e você pensa em chutar o balde, falar não quero saber mais, mas aí você vai olhar para a sua mão esquerda e lembrar que Deus tem uma aliança contigo. Às vezes as dificuldades, a situação está muito difícil, mas você vai olhar para a sua mão esquerda e lembrará que Deus tem uma aliança de misericórdia para ti, e Ele te dará um escape. Às vezes você pensa em fugir, mas você saberá que o Rei dos Reis está contigo, fazendo a aliança da eternidade contigo. Às vezes a situação está adversa, está tudo contrário, como diz a palavra, Faraó atrás e o mar à frente, não tem para onde ir, não tem para onde correr. Você vai olhar para a sua mão esquerda e lembrará que Jesus tem a aliança da transformação aí em sua vida, em nome de Jesus. E as palmas glorificam.